Chuva dos últimos dias veio acompanhada de raios e trovões. O fenômeno é bem mais comum do que a gente imagina no Ceará, mas a população deve ficar em alerta por conta dos riscos. Nesta edição você vai ver também o prazo para a declaração do imposto de renda, que começa no próximo mês de março. A gente mostra ainda o que pode acontecer com os mais de 66 mil eleitores cearenses que estão com a situação irregular na Justiça Eleitoral. A regularização do título deve ser feita até o dia 6 de maio. No futebol tem um empate em 0-0 que marcou o primeiro clássico do Campeonato Cearense deste ano entre Fortaleza e Ferroviário. E as dicas do Giro Cultural para você anotar e programar o fim de semana. Tem dicas de exposições, cinema, até show de rock, além da despedida do pré-carnaval. Sexta-feira, 22 de fevereiro, o Jornal da TVC está começando. Olá, boa noite. Quem mora em Fortaleza ou está de passagem pela cidade deve estar assustado por conta da quantidade de raios e trovões registrados na capital nos últimos 2 dias. E não é para menos. Só na chuva de quinta-feira foram contabilizados 105 raios na capital e 5.196 descargas elétricas atmosféricas em todo o estado. O fenômeno, apesar de comum, representa um grande risco à população, como mostra o repórter Alisson Oliveira. Quando a chuva vem acompanhada de trovões e descargas elétricas, difícil não encontrar quem fica tenso. Eu estava na cozinha, quando eu ouvi, eu corri, fui lá para dentro do banheiro, tranquei a porta e fiquei lá, dentro do banheiro, porque não tem uma brechinha, né? A gente fica mais segura. O medo se justifica. Um motociclista morreu depois de ser atingido por um raio e ser atropelado na CE 040 nas proximidades de Pindoretama. E os números também assustam. Cerca de 30% das vítimas atingidas por raios morrem. E 70% com alguma sequela física ou psicológica. Os danos mais comuns são perda de memória, diminuição de capacidade de se concentrar e distúrbios do sono. Então não pense 2 vezes na hora de procurar se proteger. Não é simplesmente que está chovendo, é quando está havendo muitas descargas, a gente deve evitar qualquer conexão com o sistema elétrico, porque ele pode vir através da nossa energia, da nossa casa. Só em Fortaleza foram cerca de 100 registros de descargas na chuva intensa de ontem. A extensão do dano depende da intensidade da corrente e das partes do corpo afetadas. O Brasil é um dos países com mais ocorrência de raios no mundo. Estima-se que aproximadamente 100 pessoas morrem por ano atingidas por raios. A corrente das descargas pode causar sérias queimaduras e podem atingir um raio de até 5 quilômetros de onde cair. A gente tem casos de motociclista andando no meio da via, em que ele é o elemento mais alto. A gente tem casos de gente andando na praia. A gente já viu casos em campo de futebol. Então, sempre é bom que a gente evite ser o destaque. Segundo a Companhia de Energia Elétrica, 16 transformadores como esse foram atingidos com a última chuva. 4 só aqui em Fortaleza, os outros na região metropolitana. É assustador, mas é bom ao mesmo tempo, porque quando uma descarga atinge um transformador, ela funciona como para-raio, ou seja, diminui a chance de atingir diretamente uma pessoa. Por isso, é sempre bom reforçar as dicas de proteção. Eu pego o exemplo do celular, em que você, ao atender, você deve fazer a desconexão, tirar ele da bateria, da conexão com a rede. O telefone que é conectado, que não é sem fio, aquele que tem o rabichozinho conectado direto à tomada, ele deve ser evitado também. O telefone comum, mas sem fio, você pode usar normalmente. E aí a gente cita esse exemplo, estende para o computador, a gente para o chuveiro elétrico. Agora é se proteger com essas dicas. Não dá para correr risco com a força da natureza. A proximidade da zona de convergência intertropical da costa norte do Nordeste e o posicionamento favorável do vórtice ciclônico de altos níveis sobre a região central do Ceará devem deixar o tempo nublado com possibilidade de chuva durante os próximos dias. Confira na previsão da FUNSEMI.
Choveu em 138 cidades ao todo. Piquet, Carneiro, Amontada e Acaraú registraram os maiores índices. Em Fortaleza, o maior acumulado foi no bairro Messejana. A previsão do tempo para este último fim de semana de fevereiro é de céu nublado com chuva em todas as regiões do Ceará. A temperatura deve variar entre 32 graus a máxima e 25 a mínima. Os detalhes estão no portal da FUNSEMI. A educação inclusiva tem sido uma das grandes preocupações do poder público cearense por meio de ações e investimentos. Um exemplo disso é a instalação de núcleos de atendimento pedagógico especializado em escolas da rede pública estadual de ensino. O repórter Everton Lucas foi ver de perto como funciona essa iniciativa. Hoje fomos à escola. A lição do dia foi sobre igualdade de direitos. Nessa matéria, os alunos dessa escola já são nota 10. Quem confirma é a Rosângela. Sua deficiência auditiva não é um empecilho na hora de estudar. Ela gostou muito daqui, porque mudou bastante, né? Mudou. Aí o segundo ano agora, por conta da sala, está gostando bastante por conta da Libras, por conta da intérprete que chegou. E quem está sempre do lado dela na sala de aula é a intérprete Carla. Ela é um dos 194 profissionais das Libras que atuam na rede estadual de ensino, um trabalho também de aprendizagem. A gente partilha muitas coisas, então é importante não só a questão do financeiro, porque a gente recebe, né, quanto salário, porque é profissional, mas também a recompensa pessoal, entendeu? Então tem um acréscimo pessoal para cada uma. E a gente acaba criando um laço de amigos mesmo. Em 2018, a rede estadual de ensino contava com mais de 5.000 alunos com alguma necessidade especial matriculados. A educação, como um direito que deve ser garantido a todas as pessoas, também deve ir além das capacidades intelectuais e físicas de cada indivíduo. Estar dentro de sala de aula tem que ser um privilégio de igualdades. Aqui nessa escola estadual funciona um núcleo de atendimento pedagógico especializado, o NAP. Uma equipe de profissionais atua no sentido de melhorar os níveis de aprendizado dos estudantes da rede pública de ensino. Hoje, além do NAP, a gente conta com com intérprete de Libras em sala de aula, com a assistente, um auxiliar educacional que ajuda as meninas que são cadeirantes, que a gente tem alunos cadeirantes aqui na escola. E acho que o principal objetivo do NAP aqui na nossa escola foi realmente incluir os alunos portadores de necessidades especiais dentro do ambiente de sala de aula. A psicóloga do NAP diz que esse apoio específico para os alunos com alguma necessidade especial melhora o desempenho em sala de aula. A gente tem um retorno muito positivo, certo? De melhora nessa aprendizagem, não só na aprendizagem, né, mas no comportamento de uma maneira geral, em casa, né, com os próprios professores, com toda a equipe aqui da escola e das outras escolas, entendeu? Mais especificamente na aprendizagem deles. E os alunos da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza que foram aprovados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará receberam uma homenagem hoje. As amigas Yasmin e Stephanie são alunas da Escola Municipal Manuel Lima Soares, no Parque Dois Irmãos, em Fortaleza, e foram aprovadas no curso de edificações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Foi o curso assim, que eu mais me identifiquei na área e eu gosto muito de desenhar e prédios, eu sempre quis. Foi muito bom, né? Tipo, me incentivaram muito e aprendo tudo que eu quero aprender, porque não é só um sonho qualquer, eu quero ser mesmo. Elas fazem parte dos 176 estudantes que foram aprovados no IFCE nos processos seletivos de 2018.2 e 2019.1. E para comemorar esse crescimento, a Prefeitura de Fortaleza fez uma homenagem aos alunos da rede municipal, que ao longo do processo participaram de diferentes etapas, como campanha de emissão de documentos, aulões de preparação e muito mais. Certamente que essas crianças que se destacaram merecem ser homenageadas, os professores também, é um fato a se celebrar, mas o mais importante é que elas estão dando uma virada importante na vida delas. É muito importante dizer que por mérito delas, o programa, dos pais, elas vão ter a oportunidade de entrarem agora no programa educacional que pode dar a elas o caminho mais curto, mais rápido, mais fácil de ensino superior também, de muita qualidade aqui. De 2014 até 2019.1, o número de alunos da rede municipal aprovados no IFCE cresceu em 255%.
Os alunos aprovados representam 40% das vagas do IFCE, que agora são ocupadas por estudantes da rede municipal de ensino. E esse crescimento se dá ao fortalecimento do aprendizado do 9º ano, com projetos como o Protécnico e o hashtag Eu no IFCE. Que é uma forma de incentivar, motivar os meninos, ajudá-los em todas as etapas, desde a retirada do documento de identidade, que é necessário para a inscrição, né? Então a gente fez isso em 2017, tivemos um bom êxito, tivemos já um crescimento diferenciado e em 2018 a gente reestruturou todos os programas que a gente tinha de apoio ao 9º ano. No próximo bloco a gente fala sobre o prazo para a declaração do imposto de renda que começa agora no próximo mês de março. E você vai ver ainda o que pode acontecer com os mais de 66 mil eleitores cearenses que estão com a situação irregular na Justiça Eleitoral e a 12ª edição da Festa Orquídea, que reúne até domingo apaixonados pela espécie. O Jornal da TVC volta já. O Tribunal Regional Eleitoral está convocando os eleitores que deixaram de votar nos últimos pleitos para regularizar a situação. São mais de 66 mil pessoas, grande parte aqui na capital. Quem perder esse prazo, que começa em março e segue até maio, pode ter o documento cancelado e isso impede o cidadão de tirar passaporte ou carteira de identidade, participar de concurso público, entre outras punições. 76.098 eleitores. Esse foi o número de cearenses que faltaram nas últimas eleições e que poderão ter o título cancelado caso não regularizem a situação. Desse total, mais de 34 mil são eleitores de Fortaleza. E de acordo com o chefe do cartório eleitoral da 80ª Zona Eleitoral do TRE Ceará, essas pessoas deveriam ter feito a justificativa no prazo legal de 60 dias após o período eleitoral. A multa ela tem um valor baixo, né, de R$ 3,50 para cada eleição. Mas ele precisa vir aqui receber uma guia para pagamento dessa multa. E aí ele pode, claro, resolver esse problema a posteriori, mas aí o título já vai estar cancelado. Nos cartórios eleitorais de cada zona estão disponíveis as relações contendo os nomes e os números dos títulos dos eleitores que não compareceram às urnas. O eleitor tem até o dia 6 de maio para regularizar a situação em um dos postos de atendimento do TRE em todo o Ceará. E vale lembrar que o Tribunal Superior Eleitoral não envia e-mails nem mensagens à população para informar o cancelamento do documento. Além de ter o título cancelado, o eleitor que não comparecer aos cartórios dentro desse prazo pode sofrer outras consequências. A consequência inicial é o cancelamento do título. E após o cancelamento do título, esse eleitor fica impedido de obter alguns serviços públicos. Por exemplo, ele não consegue emitir passaporte, ele vai ter um cancelamento do seu CPF e com isso vem outras consequências advindas de não ter o CPF regular. Além disso, ele não vai poder se matricular em instituições públicas de ensino, faculdades, ele não consegue empréstimos na rede pública e também em bancos que tenham créditos financiados pelo governo federal. E os eleitores que comparecerem a uma das unidades do TRE poderão aproveitar para fazer o cadastro biométrico. Em Fortaleza, a biometria deve ser feita até o dia 29 de novembro. Todos os eleitores de Fortaleza precisam fazer o cadastro biométrico. Então, os que ainda não fizeram, devem trazer um comprovante de residência, um documento de identidade e o título, se ainda possuir, para fazer também o cadastro da sua biometria. É assim, ele com uma viagem só, uma vinda só à Justiça Eleitoral, ele resolve dois problemas. O recado agora é para os contribuintes. O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2019, ano base 2018, começa no 1º de 8 de março. Isso é logo após o Carnaval. Quem não prestar contas com o fisco ou entregar a declaração fora desse prazo vai pagar multa. E quem se antecipar pode receber mais cedo a restituição. Correria para dar tempo, entrega de última hora. Tudo que não deve ser feito em se tratando da declaração do imposto de renda. A regra número 1 é separar o que precisa com antecedência. Sempre tem uma pastazinha e organize todos os recibos que a gente chama de despesas dedutíveis, ou seja, são aquelas despesas que a Receita Federal aceita como legais, né? que sejam do contribuinte e de seus dependentes legais. O prazo para a entrega começa a contar a partir do mês de março.
Os documentos enviados fora do prazo ou com alguma incorreção nas informações geram multa ou a dor de cabeça de cair na malha fina. Cair na malha não significa dizer que você deve imposto. Significa dizer que pode ter uma inconsistência entre a informação que você prestou e a informação que alguma fonte pagadora de onde você recebe recursos informou, ou até mesmo de algum comprovante de despesas médicas ou com plano de saúde, por exemplo, que você informou que não está batendo com a informação que o prestador de serviço de saúde informou para a Receita Federal. As informações importantes para a declaração são comprovante salarial, benefícios, aposentadorias ou pensões, documentos de bens e direitos, recibos de pagamentos e doações efetuadas, informações gerais, como nome, CPF e dados bancários. Entregar a declaração corretamente é sempre uma tarefa meio complicada. Por isso, é fundamental recorrer a um profissional experiente no assunto. Procurar um profissional sério que lhe oriente para você fazer a declaração com toda exatidão do jeito que manda a lei. Agora é se planejar com tempo de sobra para não correr risco na entrega da declaração. Já já chega a hora. A Casa José de Alencar recebe até domingo uma nova edição do tradicional Festival de Orquídeas. O evento reúne apaixonados por plantas e curiosos. E o melhor, a entrada é gratuita. Uma flor sofisticada de um perfume único e com cores vivas. Assim é a orquídea. Não tem como não se apaixonar ao ver uma assim de perto. Toda essa beleza está presente em um festival que há 12 anos reúne diversas espécies da planta em exposição. A iniciativa é da Associação Cearense dos Orquidófilos, que há 40 anos realiza um trabalho de cultivo e preservação das orquídeas. Os colecionadores trazem suas plantas floridas, cada um tem sua preferência de cultivo, alguns gostam de catileias, outros gostam de híbridos, outros gostam de plantas exóticas. Então eles trazem suas orquídeas, elas ficam expostas aqui nas bancadas, acontece um julgamento e o primeiro lugar recebe um troféu. As plantas ficam expostas até domingo de 8 da manhã às 6 da noite na Casa José de Alencar. A entrada é gratuita. No mesmo local, os visitantes podem comprar uma variedade de outras espécies de plantas ornamentais. Quem passou a tarde no evento foi o orquidófilo Natanael. O amor dele pelas plantas surgiu bem cedo. Inclusive hoje, o empresário realiza um trabalho de cultivo das flores em laboratório. Toda planta, ela, quando floresce, ela precisa ser semeada. Na natureza, isso acontece com os insetos. E aí, nas residências, a gente consegue fazer esse semeio onde ela vai gerar as sementes. Essas sementes ficam dentro de uma cápsula, tá? Cada cápsula dessa gira em torno de 500 mil sementes. No mundo todo existem cerca de 38 mil espécies de orquídeas. Algumas são características aqui do Ceará, como é o caso da Catileia labiata. Infelizmente, essa planta está ameaçada de extinção. Daí a importância das pessoas terem consciência de que essas plantas precisam ficar na natureza. Orquídeas, no seu habitat natural, elas têm que continuar lá. Elas não podem ser retiradas. É um crime ambiental. Então, quem gosta de orquídeas tem que comprar orquídeas de orquidários comerciais produzidas em laboratório. A seguir tem o futebol, a gente adianta os detalhes do jogo entre Ceará e Barbalha, que acontece domingo lá na casa do adversário. Você vai ver também. O empate em 0-0 que marcou o primeiro clássico do Campeonato Cearense deste ano entre Fortaleza e Ferroviário. E as dicas do Giro Cultural para você programar o fim de semana, o último do mês de fevereiro. É daqui a pouco. O Ceará, líder no Campeonato Estadual e na Copa do Nordeste, com 5 vitórias e 3 empates em 2019, encara no domingo o Barbalha, aqui em Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza. O técnico Lisca estará de volta para comandar o time na partida, já que ficou de fora dos 2 últimos confrontos do Alvinegro por conta do curso para técnicos da Confederação Brasileira de Futebol. Os detalhes do jogo você confere segunda-feira, a partir do meio-dia, claro que é no Trem Bala, aqui na TVC.
E no primeiro clássico do Campeonato Cearense deste ano, Fortaleza e Ferroviário não saíram de um empate 0-0 nesta quinta-feira na Arena Castelão. O jogo fechou a quarta rodada da segunda fase do estadual. A repórter Germana Pinheiro acompanhou. Foi um jogo pegado, de marcação cerrada das duas equipes e de muitas faltas também. O Fortaleza abusou da posse de bola e mudou a dupla de zagueiros por via das dúvidas. Patrick e Juan Quinteiro foram as opções do treinador. Já o Ferroviário apostou na defesa para aproveitar os contra-ataques. Mas tem dias que a bola decide não entrar. A mira não é das melhores, o goleiro se adianta e mesmo assim tem jogador para tirar. Os contra-ataques não funcionaram devidamente. As cabeçadas saíram tortas e o chute forte e direcionado teve um defensor atento para impedir. Clássico das cores, mas sem brilho. As equipes tiveram propostas diferentes, mas no final das contas não conseguiram o principal objetivo, que era a vitória. A cobrança acabou sendo maior para o Fortaleza e o torcedor tricolor não gostou do empate. Vaiou e deixou a Arena Castelão bastante insatisfeito. Está chegando mais um fim de semana, por sinal, este é o último do mês de fevereiro. O repórter Emanuel Bruno separou aquelas dicas especiais para você anotar tudo aí em casa e aproveitar os dias de folga. Boa noite, Christian. Boa noite a você aí de casa. Último fim de semana de fevereiro, último fim de semana também de pré-carnaval. Mesmo assim, ainda vai ter muita folia acontecendo pela cidade, além de outras dicas que eu trouxe para você aí de casa. Chega mais que esse é o nosso Giro Cultural. Último fim de semana de fevereiro e a gente já começa a se despedir do pré-carnaval, porque logo na próxima semana já começa aí a grande festa brasileira. Mas mesmo assim, nos próximos dias ainda vai ter muita folia acontecendo pelos 4 cantos da cidade. Chegou a hora de se despedir do pré-carnaval, mas nem por isso com menos animação. No sábado, a festa começa logo cedo na região da Praia de Iracema, que vai contar com vários blocos e escolas de samba como Baqueta, Camaleões da Vila, Unidos da Cachorra, as Travestidas, além dos afoxés. Mas como a folia acontece em toda a cidade, tem também opções no centro e no bairro Benfica. No site da Prefeitura de Fortaleza, você confere todos os horários e locais. E para encerrar com chave de ouro e se preparar para o carnaval, no domingo tem bailinhos para as crianças nas redes de shoppings Rio Mar e Norte Shopping e também no passeio público. Já para os altinhos, tem Mercado dos Pinhões e Gentilândia. Por isso chame, gente! E para encerrar com chave de ouro esse pré-carnaval, vai acontecer aqui na cidade um baile de máscaras, onde o anfitrião e o local são grandes conhecidos da gente. A festa acontece nos Jardins do Teatro José de Alencar, começando às 4 da tarde com um baile infantil. Logo depois, às 7 da noite, é a vez da festa dos adultos, com direito a DJs e a banda Transnacionais. Só será permitida a entrada de pessoas mascaradas ou fantasiadas. O ingresso custa somente 1 quilo de alimento não perecível por adulto. Não vai perder. E como o nosso Giro Cultural é democrático, tem que ter dicas para todos os gostos, até para os fãs de rock. Nesse fim de semana tem uma apresentação especial da banda Selvagens à Procura de Lei, na Praia de Iracema. Quem tiver a fim de curtir as versões acústicas da banda, basta chegar na Praia dos Crush, na Praia de Iracema, neste sábado. A apresentação começa às 5h30 em ponto, para não perder o pôr do sol. Agora, se você não está muito na vibe do carnaval, uma outra dica que eu tenho para você de casa é conhecer o Museu da Fotografia, lugar onde eu estou agora, que fica no bairro Varjota. O local está com 3 exposições, entre fixas e temporárias, além de outras atividades que devem acontecer nesse fim de semana. Nesse fim de semana acontece no local a oficina de fotografia de arquitetura.
A atividade vai realizar atividades teóricas e práticas, como uma expedição por Fortaleza, retratando os pontos arquitetônicos da capital. As inscrições estão abertas e podem ser feitas na hora. Já para o visitante, o museu também conta com exposições com acervo fixo e temporário, que mostram a importância da fotografia para a nossa sociedade. E agora, para os fãs de cinema, o Cine Teatro São Luís está com programação especial nesse fim de semana para os fãs de animação e também para os fãs de super-heróis. No sábado, o dia começa com a exibição da família de super-heróis Os Incríveis. Showtime. A programação para os cinéfilos continua no domingo, começando com a continuação das aventuras da família Pera com Os Incríveis 2. Já para os fãs de super-heróis, a tarde começa com o sucesso do cinema Homem-Formiga e a continuação Homem-Formiga e Vespa. Lembrando que as sessões de cinema são gratuitas, junta toda a família e não perde essa dica. Tá aí tudo anotado. Outras notícias às 9h15 da noite no Jornal da Cultura. Boa noite para você e um ótimo fim de semana.